Começar então, eu fiz uma prece, né? Mas como não foi ouvido, eu vou fazer então uma nova prece para nós começarmos. Porque, ok, Sérgio, obrigado. Vou fazer a prece. A prece para que nós possamos preparar então esse momento e estarmos realmente tanto receptivos como também possamos emitir a mensagem proposta para esta tarde, para essa manhã, quase tarde, né? Senhor Jesus, mais uma vez nós agradecemos, pedindo para que nós possamos entrar em sintonia com os amigos espirituais que estão laborando nesse instante, para que possamos levar adiante, através de uma live, mais uma reflexão doutrinária e que essas reflexões sirvam de instrumentos importantes para as nossas decisões diante das nossas escolhas ante os desafios da vida e no cotidiano. Que a tua paz permaneça em nossos corações, hoje e sempre. É em nome do Cristo, então, que nós estamos aqui, agradecendo, Sérgio, pelo convite. A nossa preocupação será exatamente fazer com que, pelas palavras saídas do coração, possam ter repercussão, primeiramente no meu coração, claro, na minha consciência, mas também naqueles que com boa vontade nos ouvem, a fim de que possamos somar esforços e, com o tempo, quando nos encontrarmos espiritual ou fisicamente, podermos nos identificar como verdadeiros cristãos, sobretudo aqueles que muito amam, né? Porque os verdadeiros cristãos se reconhecerão por muitos se amarem. Foi o que Jesus ensinou, né? Então, é uma proposta com reflexões necessárias para também o auto-amor, através de ampliar a nossa consciência de realidade do que nós estamos fazendo na Terra. A nossa base de informação, exatamente a série psicológica de Joana de Ângeles. Mas não somente. Sobretudo, um trabalho que tem sido levado a efeito pela Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Eles têm um projeto chamado Espiritizar, uma proposta feita pela própria Joana de Ângeles, e que serve de norte para a nossa reflexão. Nós começamos, então, dizendo uma frase que Emmanuel nos leva, como eu disse, a meditar muito. Ele diz o seguinte: a consciência, a nossa consciência, é a voz de Deus dentro de nós. Muito, mas muito interessante nós refletirmos sobre a consciência é a voz de Deus em nós. A primeira pergunta que nos cabe nessa visão, ou nessa ressignificação das propostas doutrinárias, primeiro, Deus, ele censura? Deus não censura. Deus condena? Deus também não condena. Nós aprendemos com Joana que Deus não castiga também. Porque, como disse o próprio João Evangelista, o discípulo e o apóstolo amoroso de Jesus, de que Deus é amor. Ora, se Deus é potencialmente amor, ele evidentemente não condena, não censura, não castiga, ele ama. Baseado de que a nossa consciência é a voz do amor, nós temos que partir do seguinte princípio, de que em nossa consciência já há a morada do amor. O que nós temos que trabalhar a partir dessa consciência é o amor que já há em nós. É a luz que também já há em latência em nossa intimidade. Por isso que Jesus disse que brilhe a vossa luz. Por isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Tudo isso ele disse, então está dentro de nós, como sendo a nossa consciência a voz do Criador, e o potencial dos atributos divinos, na sua relatividade, todos já possuímos em nossa essência. E lá
o grupo diz, por isso a função da consciência é a externação, ou seja, externar o amor de Deus, que na realidade já mora em nós, já há em nós, já existe em cada um de nós. E a comparação que é feita nesse roteiro que nós preparamos é a diferença entre essa essência divina, que é a voz divina, que é a nossa consciência, e a nossa mente. A nossa mente é uma coisa, a nossa consciência é outra coisa. Então, a mente é como se fosse aqueles cachorrinhos que fica rodando, né, atrás do próprio rabo, gastando energia, sem nunca pegar o próprio rabo. Aqui, esse cachorrinho, ou aquele hamster que fica rodando naquela roldana, né, o tempo todo sem sair do lugar e só gastando energia, é a nossa mente, representada aqui pelas nossas crenças limitadoras. A nossa mente cria limites de crenças. As nossas mentes também criam valores, né, que são formadoras dos nossos padrões mentais. Então, crenças limitadoras, valores e alguns até princípios limitadores é que vão formando a nossa mente, mas a nossa mente não é a nossa consciência. Repito que a nossa consciência é a voz de Deus em nós. E Deus é amor. Portanto, em nossa consciência já há exatamente a sede do amor. Então, o amor já há em nós, já existe em nós. Considerando, então, essas palavras iniciais, eu peguei aqui no roteiro muitas vezes, nós nos colocamos como extremamente limitados ante os desafios. Por exemplo, as pessoas, antes de enfrentar os desafios, que eles chamam de problema, eu não vou dar conta. Aí começa, dentro desses valores ou crenças limitadoras, criando obstáculos para enfrentar esses desafios. E fica, não, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou capaz. E fica nessa limitação restrita a essas crenças limitadoras da mente. Mas a nossa consciência, ela é diferente de um cachorro que fica rodando em torno do próprio rabo, ou de um ratinho, um hamster, que fica rodando numa rodana sem sair do lugar, gastando energia. A nossa consciência, diferentemente dessa situação, é como uma ave poderosa, uma águia, que faz aqueles voos altíssimos de alto planos e tem uma visão global da situação. A nossa mente, ela tem uma visão muito pontual. A nossa mente, ela tem uma visão focal. Enquanto que a nossa consciência tem uma visão ampla, universal, global das situações. Só que nós temos que trabalhar essa consciência. Nós temos que começar a trabalhar um pouco mais a nossa consciência, fazer ela brilhar, já que nós somos a luz do mundo, já que o reino de Deus está dentro de nós. Então, no roteiro nós dizemos o seguinte, já a visão da consciência global, que é a consciência como se fosse um pássaro voando nos altos planos, com essa visão mais ampla, né? Toda ação tem uma intenção positiva. Qualquer ação que nós façamos tem uma intenção positiva. Isso está dentro do código ou dos princípios da teoria da chamada neurolinguística. Todas as nossas, queira ou não queira, ações é motivada por uma intenção positiva, mas muitas vezes essa intenção positiva é mal direcionada. Quando você tem essa ação positiva, ou pelo menos você tem uma intenção positiva para uma ação, o que vai acontecer? Se você não direcionar de forma correta, você vai agir de uma forma equivocada, porque você não deu uma direção correta a uma intenção positiva. Aí, evidentemente, nós temos que trabalhar dentro dessa ação positiva como um olho d'água, onde a água nasce pura, cristalina, mas que deságua num rio contaminado de intenções. Então a consciência é essa água límpida que passa pela nossa mente que está contaminada. Contaminada por essas crenças limitadoras. Contaminada exatamente por esses valores que formam esses padrões mentais. E aí, evidentemente, nós não saímos desse mesmismo de que eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Mas nós temos um potencial muito, mas muito maior do que as nossas crenças limitadoras. Nós temos potenciais enormes, é como está falando exatamente aqui, né?
como essa fonte de água pura e cristalina, mas que deságua em nossa mente, que é a consciência desaguando na consciência, que está impura, em função de ações mal orientadas, embora com intenções positivas, porque nós não temos uma visão mais ampla da realidade, nós não sabemos discernir muitas vezes o que nós escolhemos fazer, por falta de estudo, ou por essas ações limitadoras que nos colocam na condição exatamente daquela de que eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho jeito. Como assim? Nós não somos criaturas divinas. Nós somos potencialmente, nós temos potência para tudo que vier ao nosso, como desafio para nós enfrentarmos, como desafios mesmos, às vezes, bastante cabulosos, bastante, né, complexos, nós temos condições de superar todos eles. Porque nós já temos na consciência essa voz divina. São os rios das intenções dos nossos princípios e crenças e valores. Por isso, é muito importante o autoconhecimento. É o que a Joana nos chama atenção o tempo todo. O autoconhecimento que nos leva a trabalhar essa nossa consciência, que já é o divino em nós, para que dessa fonte de água cristalina, das energias cristalinas puras que já há em nós, não encontre uma mente conturbada, né, totalmente conspurcada, intoxicada por crenças limitadoras, por padrões mentais infelizes, por escolhas equivocadas ou mal direcionadas. Isso acontece muito conosco na nossa ignorância. Qual é o meio prático para que nós possamos desenvolver, né, a nossa capacidade de autoconsciência, o autoconhecimento? Onde é que nós vamos encontrar essa resposta? Essa resposta nós encontramos no próprio Livro dos Espíritos, na questão 919 e 919A, em que Agostinho, o Santo Agostinho, conforme o Allan Kardec coloca, ele nos ensina o seguinte: fazei como eu fazia antigamente. O autoconhecimento nos leva, no momento de, por exemplo, do sono, nós vamos entregar o corpo ao sono, fazer esse balanço, né, como o Agostinho nos ensinou, né, para o autoconhecimento, que é o conheça a ti mesmo, conforme está lá no Livro dos Espíritos, né, ele nos insistiu para que nós possamos fazer esse inventário. O que eu fiz hoje? O que eu deixei de fazer? Por que eu fiz? Por que eu não fiz? Nós fazemos isso? Normalmente não. Mas esse é o melhor exercício para o autoconhecimento. É exatamente esse balanço, né? Fazer com que essas diversas informações, que essas diversas experiências que muitos de nós podemos identificar, estarmos numa experiência desastrosa para nós. Se nós fizermos meditação, como diz o nosso irmão Agostinho, à noite, o que eu fiz? Por que eu fiz? Por que eu estou com tal intenção? Por que eu tenho tal ou qual projeto? Se nós fizermos esse balanço dentro do discernimento de consciência verdadeiramente voltada, ou seja, para iluminar a nossa mente, que eu disse que a mente é então as crenças limitadoras, né? Aqueles padrões muitas vezes bastante conspurcados. E como eu disse, muitas vezes as nossas ações, as nossas deliberações, elas já têm até intenções positivas, mas são mal direcionadas por não nos conhecermos bem, por não sabermos exatamente onde pisarmos, como pisarmos, de que maneira pisarmos em nossa estrada durante uma programação reencarnatória, por exemplo. Kardec ele insistiu de que forma nos conhecer, pois nós temos diversas informações, temos diversas experiências e muitos de nós podemos estar nessas experiências malogradas. Agostinho sugeriu fazermos então o que ele fazia: passar em revista as ações. Interessante, fazer uma revista sem censuras, sem condenações, como ele explica aqui. Não adianta você ficar se punindo. O que temos que fazer nessas reflexões noturnas é uma reflexão sincera, honesta conosco, fazer com que essa consciência, que é a voz de Deus, brilhe em nossa mente com crenças limitadoras, ou seja, com aqueles padrões de informações que nos, às vezes, impõem determinados comportamentos que, embora tenham intenções positivas, mas são mal direcionadas, e que nós temos que trabalhar melhor, né,
essas intenções positivas para que seja bem direcionado, porque todas as nossas intenções ela acaba sendo positiva, mas são mal direcionadas na maioria das vezes pela nossa ignorância. Por isso que é explicado que nós temos que fazer essa autorrevista, né? Esse inventário toda noite, se possível, como o Agostinho nos ensinou, mas sem censura, prévia censura. Não foi o que nós dissemos no início? Deus censura? Deus não censura. Deus não condena. Deus não castiga. Por que nós vamos fazer o que Deus não faz? Se Deus é amor. Então nós temos que pensar em nossa consciência o amor que já existe lá, para que ilumine o nosso campo mental com as nossas crenças limitadoras. É um trabalho enorme, né? Porque nós temos que estudar bastante, temos que nos estudar bastante, temos que analisar como é que nós funcionamos por dentro das nossas ações, em nossas reações, através de uma autocrítica sem autocensura, sem autopunição. Amorosamente. Isso é fácil? Talvez não seja fácil porque nós habituamos a cultuar a culpa, né? E com a culpa a autopunição, por isso se torna mais difícil, ou pelo menos mais trabalhoso sair, infelizmente, desse círculo vicioso, né? E criar um círculo mais virtuoso em nós mesmos. E tudo está em nós. O tempo todo, o convite para o autoconhecimento está lá na 919A do Livro dos Espíritos, que é o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, nós vamos ficar só mascarando virtudes. Vamos mascarar bondades, vamos ficar exatamente só do mundo egóico, do personismo, né? Daquilo que é transitório. Nós não estaríamos buscando o que é essencial em nossa própria consciência, que é o pássaro que tem uma visão global de realidade, e não o hamster que fica rodando, girando em torno de um círculo sem sair do lugar, gastando energia. Repito, que são nossas crenças limitadoras, alguns princípios, alguns valores de padrões que nos levam e mantêm na ignorância no campo mental. Na autocrítica, nós temos que partir do princípio que dentro de nós não há mapas de derrotas. Isso é importante. Porque você chegar, eu não sou capaz, eu não valho nada, eu não consigo, eu não tenho jeito. Como é que pode? Você já chega derrotado até à noite para se fazer uma análise. Não. Nós temos que fazer uma autoanálise, mas com essa robustez, saber que nós somos essência divina na nossa origem. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então o potencial nós temos em nós. E não entrar com derrotismo, né? Nessa autoanálise, nessa autocrítica. Temos que partir então desse princípio de que não há mapas de derrotas. Há fatos concretos. A nossa mente carrega vícios, viciações. Aliás, o Freud ele dizia que nós somos conduzidos pelo nosso inconsciente. É claro que é uma visão materialista do Freud que nós podemos interpretar ou podemos adaptar a uma visão espiritualista, né? Nessa adaptação doutrinária, dizer que nós somos conduzidos pelo nosso inconsciente, como Freud dizia, mas numa visão mais espírita, né? De que nós somos influenciados pelas nossas heranças das reencarnações sucessivas, que estão estratificadas exatamente em nossas chamadas subpersonalidades, ou do nosso inconsciente. Então, considerando essa autocrítica, partindo desse princípio de que não há mapas de derrota, há fatos concretos, erros e acertos, e que os nossos vícios, na realidade, derivam ou são conduzidos, às vezes, pelo nosso inconsciente, dessas personalidades do passado, que fazem-se muito forte, presente na atual personalidade. Isso vem lá do inconsciente, né, das chamadas subpersonalidades. Personalidade que nós já vivemos em outras encarnações. Fazendo então essa adaptação, as nossas conquistas de hoje são frutos do nosso esforço, do nosso trabalho de hoje. Eu não tenho que ficar preso demasiadamente a erros do passado e nem ficar extremamente preocupado com o que vai acontecer amanhã. Até porque o amanhã será reflexo do hoje. Embora o hoje também seja um pouco reflexo do ontem, mas eu só consigo resolver o ontem a partir do hoje, a partir do que eu decido agora, aqui e agora. Considerando isso, as nossas conquistas então de hoje são fruto desse esforço, desse nosso trabalho. Para o Espiritismo, trabalho é toda e qualquer ocupação útil. Então, só é considerado trabalho ocupação útil. Por exemplo, o movimento de culpa, a pessoa que se culpa o tempo todo, isso dá trabalho, isso
leva muita energia de cada um de nós. Nós podemos chamar isso de trabalho? Não, porque isso não é uma ocupação útil. Na realidade, a culpa é, a rigor, um movimento psicológico inútil, né? Aliás, a culpa é o mais inútil dos movimentos psicológicos. Nós não temos que alimentar culpa, não estamos falando em auto-perdão, não estamos falando em fazer autocondenação o tempo todo, não. Deus é amor, Deus ama. Considerando isso, nós temos as nossas dificuldades, por exemplo, né, em nossa trajetória, muitas experiências, muitas delas, do passado mesmo, até do passado mais recente, elas foram muito bem resolvidas por nós, né? Existem muitas experiências que nós fomos muito bem. Quantas experiências boas nós já vivemos na atual encarnação e outras encarnações, né? E que falam também no subconsciente, nessas subpersonalidades que foram exitosas. Somos nós, são um mapa de experiências boas que também nós temos. Então, essas experiências bem resolvidas em nossa trajetória, é claro que nós ainda temos muita coisa a ser resolvida. Óbvio, nós somos seres humanos, nós somos seres imperfeitos. Então, nós temos uma estrada enorme para ser percorrida, muita coisa para serem resolvidas ainda. Mas quando nós percebemos em nossas deficiências, isso já é um fenômeno de crescimento. Porque quando nós percebemos que nós temos as nossas limitações e que nós podemos ir além, com certeza isso é um fenômeno extraordinariamente importante, porque já é a percepção de como nós estamos. Já começamos a perceber. E dentro dessa percepção podemos fazer um investimento profundamente proativo em nossa atual encarnação, a partir sempre do presente. A gente tem que ter essa visão. Eu só consigo fazer projeto para o futuro considerando as resoluções das circunstâncias do presente. Temos então algumas formas para lidar com as nossas imperfeições, né? Uma delas foi o que eu disse. O Santo Agostinho, na 919, especificamente a 919A. Passar em revista de forma responsável as nossas ações. Ou seja, não é usarmos o desculpismo. Isso seria irresponsabilidade. É usarmos responsavelmente nessa autoanálise, exatamente passar pelo crivo de uma autocrítica nessa análise, sem autocensura, sem autopunição, apenas sendo responsável nessa análise que vamos fazendo. Outra coisa que ele diz aqui é o seguinte, e a outra é dizer assim, eu sou uma pessoa responsável, eu sou uma pessoa inteligente, eu cheguei aqui sem ter a consciência, por exemplo, nós chegamos, hoje somos espíritas, graças a Deus nós somos espíritas hoje e sem conhecer o que nós já conhecemos hoje. Isso já é uma coisa extremamente positiva em nossa vida. Ora, se eu cheguei aonde eu cheguei hoje, com o mundo de ignorância que eu tinha e cheguei ao espiritismo, com a doutrina espírita, imagina onde que nós poderemos chegar, né? Com toda essa orientação que a doutrina nos propõe. Se eu cheguei ignorante ao espiritismo, vocês imaginem agora, conhecendo o espiritismo, onde que nós podemos chegar. Então a visão ela é profundamente positiva, não é só otimista, cabeça nas nuvens, é otimista, pé no chão. Nós chegamos aqui, poxa, nós já vencemos várias etapas de ignorância, nós temos muito caminho a ser percorrido. Mas nós temos que, pela autovalorização, pelo autorrespeito, trabalhar bastante isso em nós, né? Para que pela autoconfiança, pela autoestima, eu possa conseguir prosseguir caminhando com segurança, com alegria, com uma certa leveza, embora com as provas na nossa frente. As provas são desafiadoras, mas são exatamente elas que também nos impulsionam para frente. As provas são extremamente importantes na vida, porque se nós não tivermos as provas também, nós ficamos estacionados. As provas são desafiadoras. Elas, às vezes, elas incomodam o nosso mundo egóico, né? Nós não queremos ter dificuldades, mas na Terra, impossível não termos as dificuldades naturais, os desafios naturais. É a única forma de nós crescermos. Lembrando, já varamos a sombra de muita ignorância e chegamos à doutrina espírita e com informações que nós temos, né, com o espiritismo, o quanto nós podemos já caminhar com os esclarecimentos que temos hoje. Quer dizer, nós temos um mundo enorme, uma porta escancarada para adentrarmos e caminharmos com as informações espíritas. Defeito, por exemplo, é interessante colocado aqui por Joana, né? O que é o nosso defeito? Defeito
é espaço para crescimento. A vida nos convida a nos acolher amorosamente. As nossas experiências incorretas, nossos erros, os nossos equívocos, são fenômenos que nós precisamos corrigir. Nossa mente vicia, mas a consciência não vicia a consciência. A consciência é aquele pássaro, né, que eu falei no início, né, dos altos voos numa visão global. A consciência não vicia. A nossa mente limitadora, com crenças limitadoras, é que traz os lixos tóxicos mentais. Nós temos que ultrapassar as nossas mentes, as nossas crenças limitadoras. Nós temos que acreditar em nós. Nós temos que colocar o potencial da nossa vontade na luz em essência que já existe em latência em nós. Por isso que Jesus disse que brilhe a vossa luz. Nós é que temos que fazer brilhar essa luz. Está em nós essa luz, não está fora. Nunca estará fora. A luz já existe em nós. Então, olha que frase interessante, né? Defeito, nós somos imperfeitos, então somos cheios de defeitos. É espaço para crescimento. Então, com o defeito nós crescemos também. Com os erros aprendemos com ele e vamos repará-lo. Crescendo também. E não ficar preso com culpa por causa dele. Aprendendo com ele, reparando e continuando caminhando. A culpa estaciona no nosso espaço. A culpa, repito, é um movimento inútil em nossa vida. E isso é Joana que nos ensina, né? Mas nós ficamos cultuando a culpa o tempo todo, achando que só pelo sofrimento nós vamos sair da culpa. Não precisamos nem entrar na culpa, né? Mas aqueles que ainda cultuam, a culpa tem que sair dela através do auto-perdão, né? Pelo auto-perdão se sai da culpa, com certeza absoluta. Mas o auto-perdão também não é você passar a mão na cabeça, ou passar a mão, né, e aliviar os erros cometidos. Não, é reconhecer os erros, amorosamente enfrentar a reparação desses erros por um processo expiatório. É doloroso, mas nós temos que enfrentar. São exatamente os mecanismos da vida. Então, defeito é espaço para crescimento. Os nossos erros são espaço também para o nosso crescimento. Nós estamos dizendo que nós temos que errar, mas toda vez que eu tenho consciência do erro, eu já posso refletir sobre ele, aprender com ele, expiar, porque o erro nos traz expiação, porque o erro é uma transgressão à lei divina que está na própria consciência, e a reparação que vai ser feita de forma amorosa. Continuando aqui, temos, diz a Joana, que acatar o convite amoroso de Deus. Nós não dissemos no início que Deus é amor, que a nossa consciência é a voz de Deus em nós. Se Deus é amor e a nossa consciência é a voz do Criador em nós, e que Deus não pune, que Deus não condena, que Deus não castiga, que Deus não censura, então a nossa consciência não tem que fazer isso. Se Deus não faz, porque Deus é amor, eu não tenho que fazer isso. Enquanto consciência, ampliando a consciência, eu vou me amar. Enquanto consciência, com certeza, eu tenho que ser amoroso, eu tenho que ser caridoso, eu tenho que ser justo comigo. Não é a maior lei do universo? Está lá no homem de bem. É aquele que cumpre em sua maior pureza, né, o amor, a justiça e a caridade, que já há em nós. São leis divinas. Maior lei do universo. Todas as outras leis estão ligadas à lei do amor, da justiça e da caridade. Agora, se eu não for amoroso comigo, se eu não for caridoso comigo, se eu não for justo comigo, evidentemente eu vou acabar, por autopunição, achando que incrustando em mim o calo ou o câncer da culpa, eu vou sair do erro. Não é. Tenha consciência do erro, estou falando de autoconsciência. Por isso que é importante a meditação noturna, né? Como Santo Agostinho, 919, nos ensinou no Conheça-te a ti mesmo. Fazer como ele fazia. O que ele fazia? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Por que eu deixei de fazer? Por que eu fiz? Etc, etc. É uma análise, fazer esse inventário, fazer essa autocrítica, mas sem autorreprovação, sem autocensura, mas de forma auto-amorosa, fazendo essa consciência iluminar o mundo mental. Repito, o mundo mental ele é focal, ele é muito pontual. A consciência ele é global e nós não podemos confundir consciência com mente. A mente são os valores limitadores, são as crenças limitadoras. A consciência tem que iluminar, né, essa mente. A evolução é um determinismo, né? Parece, não, mas não existe determinismo entre nós espíritas, mas a evolução é um determinismo divino. Não há como nós obstarmos a nossa evolução.
Não temos como parar a evolução, ou melhor, parar até podemos, por rebeldia, mas não temos como recuar mais, como eu disse, chegamos até aqui. Com a ignorância, com o conhecimento espírita, aonde que nós podemos chegar? Já com os conhecimentos libertadores do espiritismo, aonde é que nós podemos chegar? Então nós não temos que ficar presos a erros, né? Ficar recalcados em culpas. Nós temos que acreditar nesse Deus maravilhoso que já somos por dentro. Foi Jesus que disse que vós sois deuses, mais uma vez, vós sois a luz do mundo. Eu não estou falando nada que Jesus não disse. Agora nós temos que ter essa consciência. Não adianta eu criar no meu mundico, né, nessa caixa mental intoxicada de mundo egóico, desse mundo transitório da nossa persona atual, influenciada pelas personas anteriores, das subpersonas, né, que é do mundo inconsciente, ou subconsciente, e nos perdendo, gastando energia com culpa, achando que eu tenho que sofrer e caprichar o sofrimento para sair da culpa do erro que eu cometi. Não é assim. É ter consciência do erro, que nós cometemos o erro, o defeito é espaço para aprendizado, para crescimento. Com o erro nós aprendemos também. Eu não posso ficar martirizando naquilo, eu tenho que iluminar a consciência que é a voz divina em mim, esse mundo mental que acabou, às vezes, com uma intenção positiva, mas mal direcionada. Porque todas as nossas intenções elas são positivas, mas em nossas ações, mas muitas vezes, ou quase sempre, são mal direcionadas, trazem consequências. Mas a intenção é positiva, né? Mas, de qualquer maneira, se for mal orientada, mal direcionada, vai trazer consequências desagradáveis, doloridas, são sofridas. Eu não posso valorizar isso. Não, só o sofrimento é que eu vou me tirar da culpa, eu não vou... Não é assim. Muito pelo contrário. Se você pode sofrer, e nós, todos nós, aliás, sofrer também, eu deixo bem claro aqui uma reflexão. Existe uma diferença entre a dor que todos nós passamos e o sofrimento. Embora não esteja no meu roteiro aqui esse trecho, mas eu acho interessante nós falarmos sobre isso. Dor, todos os seres humanos imperfeitos que estamos, não somos, nós somos luzes. Nossa consciência já é o amor de Deus, né? É a voz de Deus, já tem o amor ali. Mas nas coisas transitórias em que nós erramos, e por onde nós passamos pela nossa ainda imperfeição, porque nós somos seres humanos ainda, evidentemente a dor acaba sendo um convite para o nosso crescimento também. A dor, como diz o próprio Allan Kardec, é um aguilhão que nos impulsiona para a frente na rota da nossa evolução. Então a dor tem a sua importância para uma evolução horizontal, embora a nossa destinação não é evolução horizontal, é a verticalização do processo evolutivo. A verticalização ela só se dá pelo amor, mas a dor é exatamente também esse convite de nós irmos aprendendo com os nossos erros, com os nossos acertos, com os nossos desacertos, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações. Nós temos que valorizar essa consciência que somos e iluminar a persona que estamos, né? Eu sou o Jorge? Não. Eu não sou o Jorge. Eu estou com o nome Jorge. Eu estou com um CPF. Eu estou com um RG, mas eu não sou isso. Nós somos consciência divina, imagem e semelhança de Deus na criação. Então, pela vontade do divino, que é o perfeito absoluto, nós já trazemos em essência os atributos divinos na sua relatividade. Então, nós temos que acreditar nisso. Não somente acreditar, nós temos que ter consciência disso. Porque acreditar também entra na caixa limitadora da mente, né? Crenças limitadoras, padrões ou até princípios limitadores. Não. Eu tenho que ter consciência dessa minha esse exponencial poder que possuo na consciência. Tais ignorâncias produzem exatamente esses lixos mentais. É interessante falar desses lixos mentais, eu até fiz aqui um roteiro. Duas virtudes são fundamentais para que nós possamos sair desses lixos mentais. A primeira é a autoconsciência, é o que nós estamos falando, o autoconhecimento. Conheça a ti mesmo, Santo Agostinho, 919A, Livro dos Espíritos, né? E o outro, e não tem como fugir disso, é o auto-perdão. Se nós estamos falando de auto-amor, eu não posso falar em auto-punição, eu tenho que falar em auto-perdão. E auto-perdão não é o autodesculpismo, né? O auto-perdão se faz com 5 sentimentos básicos. Você buscar
em você pela autoconsciência, ampliando a sua capacidade de se autoconhecer, você também encontrar os mecanismos extremamente essenciais para o auto-perdão, você tem que trabalhar exatamente 5 sentimentos básicos. Joana nos enumera. Primeiro, autoestima. Se você não se autoestima, você não vai se auto-perdoar. Muito contrário, você vai se auto-punir o tempo todo. Você vai se auto-rejeitar o tempo todo, porque você não se autoestima. Segundo, um sentimento básico para o auto-perdão, que é a autoaceitação. Nós temos que nos aceitar nas condições que estamos e somos. Nas condições que estamos, aprendendo com nossos erros, nos preparando para reparar os nossos erros. Não ficar preso aos nossos erros, porque nós somos imperfeitos, sujeitos a errar o tempo todo. Nós não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, não erraríamos nunca. Porque só o Espírito perfeito que não erra. Jesus não erra, porque é um Espírito perfeito. Mas todo ser humano erra. De alguma forma ou de outra erra. Enquanto não chegarmos à pureza, ainda vamos errar. Então o erro ainda nos acompanhará até chegarmos ao estágio de pureza, e isso vai levar alguns trilhões de anos para frente. Então nós temos que conviver com isso. Como é que eu vou conviver então com essa realidade? Já que eu sou um ser humano em minha imperfeição, me autoestimando, me autoaceitando. Me leva a um outro estágio desse sentimento básico, para chegar ao auto-perdão. Qual é? É autoconfiança. Você não confia em você. As pessoas vivem o tempo todo com medo, se isolar do universo, isolado das pessoas, se isolam de si mesmo, tentam se isolar de si, isso é impossível. No momento que nós fomos criados, não teremos mais fim, não temos como nem nos isolar mais de nós, não teremos mais fim. Fomos criados pela vontade do perfeito absoluto. Então, essa autoconfiança é muito importante. A autoconfiança está vinculada a uma fé racional, né? Não está ligado a uma chamada esperança, de você cruzar os braços e esperar porque você tem esperança. Aliás, o verbo esperançar é exatamente bastante proativo, né? É você ter certeza que vai alcançar naquilo pelo qual você luta. E isso chama-se esperança. Você está lutando para você alcançar aquilo, né? Por autoconfiança. E não a esperança de cruzar os braços, eu tenho esperança que tudo vai cair do céu. Não vai cair do céu, né? Quarto, autovalorização. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus falou que nós somos a luz do mundo e que nós somos deuses. De que temos que aprender a brilhar a nossa própria luz. De que o reino de Deus está dentro de nós. Então nós temos que nos autovalorizar. Não vai ser com mensagem externa que eu vou conseguir o processo dessa libertação, dessas crenças limitadoras do meu mundo mental. Desses valores, desses padrões que estão quase sempre bastante intoxicados em nosso personismo, né? Naquilo que é transitório. Então, ela vai dizer exatamente isso, autovalorização, pela autovalorização, você se valorizar. Valorizar nas condições que está. Não, eu sou mais burro, mais inteligente, menos inteligente, mais feio, mais bonito, mais rico, mais pobre, mais isso, mais aquilo. A gente fica fazendo comparação, ou sendo maior ou sendo menor que os outros. Para que isso? O trabalho é de autoconhecimento, não foi o que nós dissemos no início, conforme Agostinho nos orientou no Livro dos Espíritos? Fazei como eu fazia antigamente. Faça um balanço, faça aí um inventário do que foi feito naquele dia. Procure sem autocensura, né? Sem autocondenação, mas com um processo de autocrítica consciente, analisar por que fez, deixou de fazer. É assim que nós vamos, por esse processo, nos autovalorizando, ampliando a nossa autoconsciência, tendo capacidade de caminhar de forma segura, que é a autoconfiança, nos autoaceitando, nos autoestimando. E, evidentemente, dentro desses 4 valores básicos ou sentimentos básicos para o auto-perdão, eu tenho que me autorrespeitar, né? E aí vai, são 5, autoestima, autoaceitação, é a Joana que nos ensina em sua série psicológica, tá? Ela fala em autoconfiança, autovalorização e autorrespeito. Podemos nos renovar pelo amor e por amor. Então, a autorrenovação tem que passar pelo amor, pela justiça, pela caridade. Contrário, nós precisamos assumir responsabilidade do erro e trabalhar intensamente para reparar. Ou seja, quando nós estamos fazendo o trabalho de autorrenovação, pelo auto-perdão, pela autoconsciência, e temos consciência de que nós erramos, evidentemente eu tenho que ser responsável pelo erro cometido. Uma lei divina que é muito importante em nossa existência é a lei de liberdade, que é a lei do livre-arbítrio. Então eu tenho a liberdade de fazer o que quiser da minha vida,
né? Essa lei Deus me deu, né? Nós conquistamos, na realidade, é uma conquista pela nossa evolução. Então eu escolho fazer o que eu quiser da minha vida, mas eu sempre serei responsável pelas escolhas feitas. Então, se eu serei responsável, eu tenho que ser responsável, porque é a lei que contrabalança a lei de liberdade, é a lei de responsabilidade, né? É a lei de causa e efeito, né? Então, eu sempre serei responsável pelas escolhas que eu fizer, boas ou más. Então, para que eu possa ter consequências positivas nas escolhas feitas, eu tenho que escolher coisas boas, coisas que eu já aprendi conscientemente, né, que deve ser feito e que pode ser feito. Porque tem coisa que pode ser feito, mas não deve ser feito, que é uma outra lei, que é a lei do dever, conforme nos ensina Erasto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é a lei do dever. Tem coisa que nós devemos fazer. O dever é esse guardião probo da consciência, é o guardião que guarda a nossa consciência, como diz o nosso irmão. Então, vamos trabalhar o conhecimento investigando essas leis que já existem em nós. Lei de amor, justiça e caridade. Se eu estou agindo com amor, se eu estou agindo com justiça, se eu estou agindo com caridade. Lei de liberdade, se eu estou trabalhando bem a minha liberdade, o meu livre-arbítrio. Lei de responsabilidade, a lei do dever, a lei do trabalho. Quantas leis nós temos que trabalhar? Que todas elas estão escritas na própria consciência. Todas elas já trazemos na nossa consciência. O que nós temos que aprender pela própria consciência é iluminar esse mundo mental limitado. Essa nossa mente viciada. Essa nossa mente que é construída ou estruturada com subestruturas de vivências do passado, vivências do presente. E forma o nosso mundo mental, que nos levam a crenças também limitadoras. Nós temos que ultrapassar as nossas crenças e os nossos lixos mentais, né? Auto-perdão não significa que não erramos, diz a Joana de Ângelo. Ao contrário, auto-perdão nos convida a analisar que nós precisamos assumir a responsabilidade do erro e trabalhar intensamente para reparar o erro. Então, trabalho, toda e qualquer ocupação é útil. Trabalhar intensamente para reparar o erro. Isso é que é auto-perdão. Não significa que nós não erramos ou botar um Antônio e não, eu não errei, não. Nós temos consciência que nós erramos, assumimos a responsabilidade do erro e trabalhamos com intensidade para reparar o erro. É assim que se dá o processo do auto-perdão. Arrependimento. A partir do arrependimento vem a expiação, normalmente a expiação é dolorosa, e a reparação. Mas tudo isso pode ser feito simultaneamente no aqui e agora. Basta eu decidir, é uma questão de decisão. Se eu decidir, ótimo. Se eu não decidir jogar para debaixo do tapete o meu erro, vai se transformar em culpa. Então eu errei, tenho consciência, agora vamos reparar o erro. E eu vou ter que passar pelo estágio do arrependimento e também pela reparação. São estágios, pela consciência iluminando o nosso mundo mental, nós vamos evidentemente crescendo e cada vez mais aprendendo com o erro, ou seja, tendo oportunidade de aprender com o próprio erro. Temos que olhar para frente. Nós não podemos nos aprisionar mentalmente aos erros do passado, como muita gente acaba fazendo. Fica preso ao passado, ao erro do passado, e isso interfere até na família. Minha esposa, meu esposo, meus filhos são inimigos do passado, e fica nesse jogo totalmente limitador, de crença limitadora, de princípios limitadores, egóicos, perturbadores da própria família. Não, porque agir assim é como se estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Quer dizer, se você está dirigindo um carro e não prestar atenção por onde você está andando, só olhar para retrovisor, você vai bater no carro da frente, bater na água, bater no poste, você vai capotar esse carro. Não tem que estar olhando para trás. Passado nós não temos como fazer mais nada, não temos como voltar para trás, não existe o túnel do tempo para voltar para trás e refazer. Nós só podemos resolver as questões do erro, do passado e vidas passadas a partir do presente. Mesmo que tenham sido erros muito graves da nossa consciência, que estão incrustados em nosso campo mental, como lixos mentais, certo? Mas só podemos resolver isso pela autoanálise, pelo auto-perdão, né? Pela autoconsciência. Não tem outro caminho. Ninguém vai chegar para mim e vai me dar uma pílula mágica, só toma essa pílula que a partir de amanhã todos os seus pecados do passado estão perdoados, como fazia na Idade Média, em que se vendia perdão. É o auto-perdão. É o trabalho que tem que ser feito conosco o tempo todo. Esquecer os erros do passado não significa não lembrar, mas significa não valorizar, ou seja, ressignificar. Porque nós esquecemos os erros do passado. Tem gente que faz questão de estar querendo lembrar.
O tempo todo, não é que eu fui isso, foi normalmente quando tenta lembrar por vaidade, por personismo, por estufamento do mundo egóico. Eu fui padre, eu fui cardeal, eu fui rei, fui príncipe, fui conde, fui marquês, fui isso, fui princesa. Sempre lembrando, aguçando o mundo egóico, o transitório. Aquilo que, embora tenha que ser iluminado, nós valorizamos demais. Né? Porque o mundo egóico tem que ser iluminado. É que ligaram, e na ligação eu tenho que desligar aqui, desculpa. Mas voltando aqui, vamos voltar aqui. Quando alguém se liberta desse lixo mental acumulado pela ignorância, começa o seu restabelecimento espiritual. Mente, esses lixos mentais estão na mente. A mente é aquele ratinho que fica rodando o tempo todo sem sair do lugar, gastando energia. Ou o cachorro rodando em torno do próprio rabo. É muito pontual. A nossa mente é muito limitada, tem crenças muito limitadoras. Nosso mundo mental tem padrões e alguns princípios muito limitadores. Nós temos que trabalhar a nossa consciência para iluminar a nossa mente. Nós temos que ultrapassar. A mente, na realidade, são muitas experiências que mantêm também o mundo egóico. Ou seja, a persona, o Jorge é o tal, o Jorge é... perdendo tempo naquilo que é transitório, valorizando aquilo que é transitório. Nós temos que valorizar em nós aquilo que é para sempre, aquilo que é permanente, que é o nosso mundo essencial. Então, quando alguém se liberta desse lixo mental acumulado pela ignorância, começa esse restabelecimento espiritual. O lixo mental que nós trazemos foi acumulado pela ignorância, 3 níveis de ignorância da verdade, que já está na nossa consciência. Lembre-se que Jesus não respondeu a Pilato o que era a verdade, porque a verdade está na consciência de cada um, né? Não no mundo mental, mas na consciência. O mundo mental são crenças limitadoras, repito, são onde nós trazemos muitos lixos, coisas boas também. O nosso mapa não é mapa só de derrota, nós temos muitas coisas que nós vencemos com galhardia. Eu não disse que em nossa ignorância chegamos ao Espiritismo, né? Com toda ignorância chegamos ao Espiritismo, imagina agora com conhecimento espírita onde nós podemos chegar. Então nós chegamos aqui, nós temos que nos valorizar o tempo todo, nós temos que nos valorizar, nos autoconfiar, nos autoaceitar, pela autoestima o tempo todo, nos autorrespeitando. São sentimentos básicos para o auto-perdão e pela autoconsciência. Sem esse trabalho eu posso tomar 1 milhão de passos, eu posso tomar água fluidificada o tempo todo, eu não vou conseguir resolver as questões permanentes da minha realidade. Vou ficar no mundo transitório, né? Mas voltando, auto-perdão, já que não significa exatamente... nós temos que assumir a responsabilidade, essas ignorâncias produzem esses lixos mentais. Ou seja, a ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e, evidentemente, a ignorância também da verdade do não fazer, não, do não praticar, da verdade que conhecemos. Então são 3 níveis, saber, sentir e fazer, né, pela nossa ignorância. Existem vários tipos de ignorância, a natural, pela nossa ignorância mesmo, pelo nós somos espírito ainda bastante humanizado, bastante imperfeito, por essa ignorância, mas existe a ignorância que é fruto da rebeldia. A pessoa quer permanecer ignorante, não quer saber nada disso, quer continuar desfrutando do transitório, da persona, do personismo, né? Da vaidade, daqueles vícios, daquelas viciações mentais, daqueles lixos mentais que não nos levam a lugar nenhum. Somos imperfeitos, nós devemos conceder-nos a oportunidade de reparar os males praticados, habilitando-nos perante nós mesmos e perante aqueles a quem prejudicamos. Como é que eu posso me habilitar quando eu erro contra alguém, né? É exatamente por auto-perdão, ou seja, eu não vou conseguir perdoar ou até mesmo pedir perdão com sinceridade se eu não buscar o auto-perdão. Será sempre máscara, nós vivemos de máscara, né? Persona é máscara, né? E quando nós desencarnamos, essa máscara cai. Aí nós vamos mergulhar na nossa consciência. Auto-perdão representa, então, uma clara identificação de crescimento mental e moral, que propicia direcionamento correto dos atos para a harmonia pessoal, para a harmonia social, para a harmonia geral. Somente pelo auto-perdão, com autoconsciência, que nós conseguimos realmente direcionar de forma correta as nossas ações. Lembra que eu disse que muitas vezes as nossas intenções, ou quase todas elas, são positivas, mas as nossas ações às vezes são mal direcionadas. Então nós temos que trabalhar esse Deus que já há em nós, essa luz que já há em nós, tem que ser brilhada, né? Esse potencial divino, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é um trabalho de extrema importância para nós podermos realmente sair desses vícios mentais. Para terminar aqui a nossa fala,
eu vou terminar assim, o meu compromisso é fazer aos outros aquilo que eu quero que seja feito por mim. Isso está dentro da dimensão caridade. Né? Da dimensão, por exemplo, amor, justiça e caridade pelo autoconhecimento. Se o que eu estou fazendo é amoroso, já é uma autoanálise importante. De noite, opa, eu fiz uma coisa, eu tenho certeza que eu fiz amorosamente. O amor tem várias gradações, tá? Você agindo de forma calma, paciente, tolerante, compreensivo, indulgente, isso são facetas do amor. O amor não é uma coisa pronta, o amor tem várias gradações, como o ódio também. A irritação é uma faceta do ódio. A intolerância é uma faceta do ódio. Né? Então são várias gradações que tem o ódio e tem o amor. A calma, a paciência, a compreensão, a tolerância, a amabilidade, a afabilidade são gradações do amor. Então a gente faz uma análise de noite. Poxa, eu fui afável hoje. Eu fui tolerante hoje, eu fui paciente. Isso são gradações do amor. Então eu estou agindo assim, eu estou dentro da lei do amor. A lei de justiça, como a justiça humana imita a justiça divina, de uma forma equivocada, porque a justiça humana pune. A justiça divina não pune, ela não é punitiva. Mas é interessante porque dentro da dimensão justiça, nessa lei maior da nossa consciência, é saber que nós temos direitos e deveres ante a justiça. Né? Para sermos justos conosco, dentro dos direitos e deveres, eu tenho direito a ser feliz. Questão 115, Livro dos Espíritos, diz exatamente isso. Nós fomos criados para alcançarmos, na busca da verdade, para a pura e eterna felicidade, ou plena felicidade. E isso está no Livro dos Espíritos também, Resposta dos Espíritos, Allan Kardec. Nós fomos criados para a felicidade. Então, justiça, dentro da dimensão justiça da consciência, é agir com justiça. Conosco, ser justo conosco e para com o próximo também. Eu só posso ser justo com os outros se eu for justo comigo. Eu só posso ser amoroso com o próximo se eu for amoroso comigo. Eu só posso ser caridoso com o próximo se eu for caridoso comigo. A dimensão caridade, já que é um direito a minha felicidade dentro da lei de justiça, e também é dever eu ser feliz, eu tenho o dever, a lei de dever, né? A lei do dever, que é o guardião probo da minha consciência. Então eu tenho os deveres a serem cumpridos, eu tenho que me submeter às leis de Deus. Submissão não é punição, submissão é você reconhecer essas magnânimas leis divinas da consciência e se submeter a ela. Toda vez que você transgride a lei da consciência, vêm as consequências naturais. E toda vez que você está de acordo com a lei, as consequências também serão agradáveis, é dentro da lei. Né? E a dimensão caridade. Onde é que nós podemos identificar na autoanálise se eu fui caridoso? Exatamente se eu fiz ao outro aquilo que eu quero que ele faça para mim. Não é o contrário. Porque tem aqueles que dizem assim, eu não quero que ele faça para mim porque eu não quero que eu não faça para ele. Não é isso. É ser proativo. Na autoanálise noturna, digamos, com o Santo Agostinho, será que eu fiz ao outro aquilo que eu quero que o outro faça para mim? Essa autoanálise de conhecer as leis divinas da consciência é extremamente importante. Auto-amor, né? Ou melhor, amor, justiça e caridade. Se eu estou me amando, se eu estou sendo justo comigo, se eu estou sendo caridoso comigo, a consequência é com o outro. Por isso que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não existe amor ao próprio sem o auto-amor. É lição de Jesus, é preciso a gente entender Jesus. E quanto aos erros do passado, ficar preso ao erro do passado, nós não esquecemos, mas nós temos que ressignificar, fazer uma leitura diferente dos erros, aprender com ele e amorosamente, ou seja, usar a coragem para reparar o erro. E coragem não é você dar de corajoso, estofar o peito, não. Coragem, a própria palavra nos induz a fazer a seguinte interpretação. É agir com o coração. Cor é um prefixo latino. Cor, coração. Agir com o coração. Agir amorosamente para reparar o erro. Porque para reparar a reparação do erro, tu tem que ter coragem. Então coragem é você agir amorosamente. E a expiação será, com certeza, muito mais leve. Por quê? A expiação é dolorosa? Sim. Mas nós podemos diminuir a dor da própria expiação, como eu disse, dor e sofrimento são coisas diferentes. A dor, todos passamos por ela. Sofrimento é não aceitar a dor. Sofrimento é rebeldia. Sofrimento é uma opção. A dor é obrigatória. O sofrimento é uma escolha. Né? Eu que escolho sofrer, porque eu não aceito a dor. No momento em que eu compreenda a dor e trabalhe a dor a meu favor, como que está me convidando a ir crescendo e burilando-me com ela, como é que eu vou querer transformar em sofrimento? Eu só vou transformar em sofrimento se eu não aceitar essa dor. Aí, evidentemente, é o sofrimento. Então, eu sofro ou eu passo pela dor.
é uma questão de escolha também, né? A dor é obrigatória, mas o sofrimento é uma questão de escolha. Eu sinto dentro de mim que a proposta da minha vida, por exemplo, é agir assim, fazendo essa autoanálise, aprendendo com o erro. À medida em que aprendemos com o erro, nós estamos prontos a reparar. Será que eu estou pronto a reparar o erro? Eu passo pelo arrependimento. Pois bem, arrependimento, tenho noção, arrependimento é isso. Arrepender é um movimento psicológico que diz o seguinte: eu tenho consciência que errei, tenho consciência do tamanho do erro, da repercussão do erro, e dentro desse arrependimento, que é um movimento psicológico sincero, verdadeiro, eu me comprometo comigo mesmo a não errar mesmo daquela forma. Isso é arrependimento. Tem que ter esses 3 movimentos importantes, né? Reconhecer, ver a dimensão do erro e fazer uma autopropósito de não reincidir do erro daquela forma, pelo menos. Porque errar, nós vamos errar muito, mas não daquele jeito mais. Isso chama-se arrependimento. A expiação, que vem logo após, segundo Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, a expiação, a palavra expiação pode também ser interpretada da seguinte forma: ex é um prefixo também, que quer dizer extrair, pia quer dizer pureza, ação. Ação de extração da pureza. Mas onde eu vou extrair a pureza para reparar? Ou seja, pela expiação. Expiação é a extração da pureza. Onde é que está a pureza? Eu não disse que nós já somos as luzes do mundo? Como disse Jesus, vós sois a luz do mundo, que brilha a vossa luz, de que Deus é amor e que a nossa consciência é a voz de Deus, que ali existe essa pureza, em nossa consciência existe a pureza. A consciência é pura, é uma visão universal, uma visão global da situação, não é o mundo mental. O mundo mental é limitadíssimo. O mundo mental nós gastamos muita energia com as nossas crenças limitadoras, com nossos padrões e princípios bastante egóicos. Nós temos que trabalhar a consciência. Então a expiação é trabalhar a consciência, ou seja, a pureza que já trazemos em nós. A expiação vai ser um pouco mais leve, né? E aí você está preparado para reparar. Isso pode acontecer simultaneamente, né, ao mesmo tempo, nesse trabalho de autoconhecimento, de auto-perdão, né? Dá trabalho, mas esse é o caminho, é o convite que Joana começou a fazer desde a sua primeira, da sua primeira obra, da série, né, a série psicológica, que nos convida a fazer essas reflexões. Para terminar, realmente agora para terminar, tenhamos consciência do mal produzido no passado, reflitamos sobre tudo isso. As reflexões vão fazer com que nos tornemos cada vez mais mansos e humildes de coração. Analisando essa questão de mansidão e humildade, Jesus, quando ele disse, vinde a mim, não foi ele que disse? Todos que vos encontrais aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se ele nos promete alívio, se nós formos a ele, evidentemente ele estabeleceu algumas regras para isso. Vinde a mim, todos que vos encontrais aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, mas tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque leve é meu fardo e suave o meu jugo. Vinde, eu vos consolarei. Ele fala aí de mansidão e humildade, né? Leve é o fardo, né? As experiências se tornam leves. Jugo são disciplinas, são as regras, são as diretrizes. E o jugo é suave, fardo leve e um jugo suave, diretrizes suaves. Se o jugo, que são as diretrizes, são suaves, por que nós temos que tornar ele pesado e desgastante? Se Jesus disse que conseguiremos a consolação com ele a partir de humildar-nos o nosso orgulho e amansar a nossa rebeldia. São regras. Humildar, nós somos muito orgulhosos, nós temos que humildar o nosso orgulho. Por isso que ele diz, sou manso e humilde de coração. E amansar a nossa rebeldia. Lembrando de que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece? Deus. Quem disse isso? Paulo. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Ou seja, nós temos um arrimo da consciência, onde está a voz de Deus, da voz do Criador, nós encontramos todo o nosso apoio na própria consciência, onde estão as leis de Deus. E Deus se movimenta também, porque Deus se faz presente, ele não é a própria lei. Ele criou a lei, a maior criação divina são as leis divinas. E Deus se manifesta ao homem através dos próprios homens. Deus se manifesta na criatura através das próprias leis que mantêm as criaturas e a criação. Então, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece? Deus. Não Deus antropomórfico. Não Deus das religiões. Não Deus de camisa de time de futebol, não. O Deus que já trazemos também em nossa própria consciência através da sua voz. Através da sua voz, que a voz da consciência é a voz de Deus.
Dito isto, irmãos, em face do tempo, que deve ter até ultrapassado, eu agradeço ao meu irmão Sérgio Aguilin o convite feito e espero que realmente eu tenha sido útil nesse instante, nessa manhã de sábado, a cada um, porque eu tenho colocado em prática, eu tenho tentado, são tentativas, né, me esforçado, pelo menos, o tempo todo, para colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo com Joana de Anjos. E eu sei que até o nome que os senhores deram à instituição é uma homenagem, né, Messe de Amor, na sua literatura que ela traz para nós. Eu rogaria, solicitaria humildemente a todos que estão aqui presentes para que nós possamos fazer a nossa prece de encerramento, do qual vai na minha mais profunda e sincera gratidão pela oportunidade de estar conversando com meus irmãos do Paraná, que na realidade nós somos filhos do mundo, né? Nós não temos espaço limitado geográfico, geopolítico, né? Nós somos seres do universo, pertencemos ao universo e nós que estamos aqui presentes pertencemos ao universo. Senhor Jesus, muitíssimo obrigado pela oportunidade que nos concedeu, pela voz, pela inteligência, pelos sentimentos, pelos raciocínios, de podermos refletirmos com as palavras, as lições, as informações maravilhosamente educativas da nossa irmã Joana de Anjos, para quem também agradecemos profundamente todas essas instruções. E em nome dos benfeitores espirituais que comandam esta instituição, os que trabalham nessa instituição, os mentores espirituais que eles também nos permitiram estar nesta manhã com todos, eu agradeço e, em nome de Jesus, damos por encerrada a nossa fala desta manhã. Muito obrigado a todos. E vou pedir licença para que eu possa encerrar e concluir gravando. Bom dia a todos.